Boa tarde, crianças. Nessa nossa aula de história, vamos abordar as diferenças ao longo do tempo, tá? Da página 124 e 125, que é a leitura do nosso texto, tá bom? Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Parte do centro da cidade, hoje ocupada por movimentadas avenidas, eram compostas por ruas estreitas com prédios de 1 ou 2 andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1970, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de 3 andares, onde estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em cochês e bondes. Como vocês puderam observar, nos trechos desse texto, São Paulo era uma cidade, na época de 1850, que só existiam ali 20 mil habitantes. E naquela época, as ruas eram um pouco mais estreitas, tinham poucas casas, poucos prédios, como tem dizendo no texto, de primeiro a segundo andar. E as pessoas, elas utilizavam tropas de burros, com algumas pessoas. Depois, com a expansão do café, a cidade de São Paulo, ela cresceu, ficou mais movimentada, Aí cresceram prédios também, o movimento aumentou, fizeram vários tipos de loja e ainda naquela época, circulavam pelas ruas os conches e bondes, porque tinha os conches e também os bondes que eles utilizavam naquela época. Hoje não, hoje já se expandiu mais, cresceu mais, tem muito mais movimento, muito mais lojas e os meios de transporte são diferentes, que é esses que vocês já conhecem na atualidade. Com o passar do tempo, tudo muda. O tempo é um fator determinante para a mudança, pois não é possível controlá-lo. Assim, é necessário compreender a ideia de temporalidade, ou seja, saber que as coisas, os animais, os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza, enfim, tudo que existe com o passar do tempo apresenta mudanças. Portanto, é possível observar mudanças do mesmo objeto, ou ser, com o passar do tempo cronológico e história. Aí você vai ver aqui as fases da vida de um animal. Vocês já sabem como é a fase da vida do animal, mas estou mostrando agora mais uma vez, A fase da vida do animal, que como vocês podem observar na imagem, temos aí o gato pequeno, então ele vai crescendo, aí ele produz esse gatinho e depois o gatinho morre, quer dizer, é o ciclo da vida de um gato. E também a fase da vida de uma planta, Ela é pequenininha, é uma sementinha, então ela vai crescendo, ela vai se tornando adulta, vai se tornar, um pouco mais velha e depois ela seca e morre, Então é o ciclo da vida, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Agora vocês vão realizar a atividade na página 126, 127 e 128 no livro de vocês. Algumas coisas vocês vão retirar do texto que a gente leu. Em relação ao quarto quesito, tem assim, com a ajuda de um adulto eu escrevo o horário de suas aulas. Então, essa parte eu vou enviar para o grupo, enviar para vocês poderem escrever nesse quadro de horários, nesse quesito aqui, tá certo? Pronto. Aí vocês realizam essa atividade e ficamos por aqui, tá? Então, até a próxima aula agora.